Giovana está aqui hoje com a gente para nos ensinar a fazer uma necessaire em costura criativa. Isso aí. Você deu até um nome para essa necessaire? Eu dei. Por que você escolheu esse nome? Sara é filha de uma amiga minha, Tá. que ela é muito pequenininha, ela tem 10 anos, mas ela gosta de costurar. É mesmo? E ela faz crochê, e aí esses tecidinhos me inspiraram tanto. Essa coleção é uma coleção artesã, então ela tem uns crochêzinhos, tem umas costuras, e eu dei o nome de Sara para essa coleçãozinha, para essa bolsinha aí. Deixa eu mostrar essa coleção da Círculo de tecidos, que você sabe que a Círculo tem também. Ela tem para crocheteira, para costureira. Ah, que bonito! Olha só, gente. Várias temáticas aqui, ó. Isso. As tricoteiras, olha lá, quem costura. Exato, tem roupa, né? Tem alfaiataria, tem tricô, tem crochê. Que bonito. E essa eu vou aqui fazer também, uma necessairezinha para ela guardar as agulhas e os novelinhos que ela tem lá. Que bonito, gostei. Fica... Bem artesanal, né? Para você isso fazer aí. suas peças. É isso aí. Muito legal. Você já encontra nos melhores armarinhos esses tecidos da Círculo. Certo, Gi? Bora lá. Então vamos entender um pouquinho a peça em si, Vamos. no geral, tá? Eu queria falar muito para vocês que estão em casa, porque às vezes a gente espera o molde, fica com tudo muito pronto e parece ser muito difícil, ou um quilt muito elaborado, e a gente tem um pouco de medo de fazer. E o objetivo é simplificar o máximo que a gente pode quando a gente vem para aula ensinar a fazer isso exatamente. Certo. Então assim, Giovana, mas e o molde? Eu vou ensinar de um jeito que você vai poder fazer de qualquer tamanho, desde que você faça uma pequenininha para colocar só batom, ou uma coisa pequena na bolsa, um porta-moeda, até fazer uma grande, ou sapato, sabe? Você pode fazer um tema masculino e colocar chuteirinha ou alguma coisa para homem, então fica à vontade aí para fazer. Tá. Inicialmente, eu pedi, a gente vai fazer um retângulo de 18 por 24, mas o que acontece? Toda a modelagem parte de uma peça, sempre uma peça geométrica. Então, eu cortei um retângulo e eu sempre dobro a peça ao meio, ó. Dobrando ao meio, quando eu termino de fazer a minha modelagem, eu vou ter os dois lados sempre iguais. Tá. Aí, como é que você vai ter essa peça, não igual a minha, mas assim, você vai reproduzir a peça na sua casa. Então, eu coloquei aqui, ó, 18 de altura e 12 dobrado ao meio. E vim com existem réguinhas de marcações, né? Então, essa reguinha aqui, quando está escrito 16 ou 8, 16 significa 16 centímetros de diâmetro ou 8, que é o raio, que é a metade. Então, abre um compasso, se você abrir um compasso em 8 e fizer um círculo, você vai ter exatamente essa medida. Tá. E aqui embaixo, eu tenho um diâmetro de 5 centímetros, menorzinho, tá? Isso só para dar esse tom. Se eu quiser fazer com que ela fique exatamente igual, eu posso abrir tanto 5 aqui como 5 aqui, posso fazer 10, ou pegar um pires. Porque essa são as laterais maiores. Isso, são os né? espelhos, não são os espelhos, laterais. né? Isso, são chamados de espelhos. Tá. E aí agora a gente vai aprender como é que faz o anel. E o espelho você pode fazer do jeito que você quiser. Eu posso fazer quadrado, eu posso fazer todas elas iguais. Aí eu determinei que a minha abertura da minha bolsa fosse um pouco menos que a metade. Então eu fiz uma marcação de caneta aqui, ó, que eu queria que viesse até aqui. Vou pegar a minha fita métrica e vou colocar ela aqui, ó, tombadinha desse jeito. E vou chegar até ali. Então eu sei, ó, a minha abertura deu 17 centímetros, tá? Tá. Deu 17, dá 17,5. Então 17 com mais 17,5 com 17,5 dá 35 centímetros, ok? Certo. Então eu tenho aqui um canal de 35 centímetros. E aí eu vou pegar a minha medida e fazer ao contrário. Quando eu fizer ao contrário, eu vou ter um canal aqui, nessa parte de baixo, de 20 centímetros. A parte de baixo sempre tem que estar maior do que a parte de cima, senão ele coxa, sabe? A bolsa, ela samba, tá errado. Então assim, o canal um pouco menor. Certo. Então eu já sei que aqui eu tenho 17, mais 17,5 com 17,5, 35, e aqui embaixo eu tenho 40. Então, quando eu abrir, vai ficar muito mais fácil eu entender como é que funciona todo o meu canal. Tá entendendo, Rogério? Se você entender, Sim. o pessoal em casa entende. E isso é legal porque é como você falou, porque daí as pessoas podem criar os tamanhos que quiserem, se liberta de molde. Isso, né? faz do jeito que você quiser. Então, eu já sei que, ó, aqui deu 20, 20 mais 20 são 40,
Certo. E 35 aqui, 40 com 35, eu sei que são 75 centímetros. Então, o meu canal, ele tem 75 centímetros inteiro. Somou tudo, chegou Isso. no canal, Isso. tamanho do canal. Só que aí, Rogério, eu não posso aumentar costura. Na última aula que eu dei aqui, a gente fez uma nécessaire e aí a gente até fez essa brincadeira na hora se a gente aumentava ou não costura. Certo, lembra? lembro. E a gente não aumenta a costura. Por quê? Porque quando a gente for colocar o meu canal, ó, o meu canal tá aqui. Quando eu for colocar o meu canal na minha peça, ó, eu vou costurar, eu vou colocar ele desse jeito e vou... Opa, maravilha! Ó, eu vou colocar ele assim, ó, e vou fazer uma costura aqui pra dentro. Ó. Quando eu fizer essa costura, aquilo que eu aumentei vai sobrar. Então, nesse caso, eu não aumento costura porque tudo isso vai ficar... É como se eu tivesse medido. Certinho, né? Ó, é como se eu, assim, ó, eu medi aqui, ó, tá? Bem rente. Só que quando eu aplico o canal, eu tô aplicando ele quase 1 centímetro pra dentro. Porque tem a margem de Isso. costura. E aí, se eu aumento, nessa hora sobra e dá aquela prega que fica muito feia e as Então, pessoas não sabem essa o que fazer. conta já está com a margem. Ela tem que ser feita reta porque a gente vai colocar pra dentro, tá? Tá. Não é nem fazer... Por isso que é simples. Não precisa fazer, colocar, medir, depois ir lá, refilar. Não precisa. Tá. Mede retinho e não aumenta a costura. Ponto. Vai dar Certo. certo. Tá bom? Confia. Confia. Porque tá pra dentro. Isso, confia. O quilt, que parece uma loucura. Esse quilt, eu fiz ele, acho que assim dá pra ver direitinho, vamos ver. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui Aí, ficou bom, aí. né? Ó, isso aqui foi pé de máquina. E ele ficou tão bonitinho, né? Ele fica tão bonitinho. Como é que é Perfeito, feito o pé de certinho. máquina? Vamos lá que eu vou te mostrar um rapidinho aqui, ó. Eu fiz um sanduíche de tecido. Estou usando entretela de papel, aquela bem fininha. Certo. E manta acrílica. Então veio colocado aqui, ó. Essa manta é R1, R2? Eu tô usando R2, mas Tá. pode ser R1, R2 e pode ser sem R também. Boa. Você sabe o que é o R? O R é a cola. É a resina, isso. É a resina. Tá? Então, se você tiver manta, não tem, na minha cidade só tem uma marca que não tem resina. Tudo bem, coloca alfinete, tá certo. Ou Que é põe uma só tinta pra spray. estruturar, né? Isso, tá? Ó, vou fazer uma costura reta. E a resina é só para ajudar nessa hora aí da costura. Então, Isso. alfineta. Opa, não costurou. Ou uma boa sugestão que você falou são as colas em sprays temporárias, né? Isso, se você tiver ali na sua cidade, né, a cola spray, pode colocar ali. Vamos ver se vai puxar, porque acho que aqui não... Aproveitando que deu um negocinho aí, Gripe. qual que é a diferença de uma telacê pro quilt? Isso aí não é uma telacê. O quilt o que é quilt? Quilt é o acolchoamento. É você transformar aquilo num acolchoado, que Certo. é esse sanduíche. Isso Tá. é quilt. Aí o nome deles é que é diamante, ou matelaçado. Ah, ou... o tipo do o desenho. do desenho. É isso que eu aprendi. Pode ser que seja Entendi. diferente. Aí escreve aí no Instagram, né, pra gente saber. É, O quilt, interessante. a tradução de quilt é acolchoamento, Tá. sabe? Que é transformar, é fazer o sanduíche aqui. Isso é quilt. Perfeito. Aí, então, a gente fala, vou quiltar, eu vou acolchoar, né? Eu vou transformar isso aqui numa peça única, fazer Certo. isso aqui. Tá. Agora, o nome, assim, porque ele tá... Eu fiz o matelaçado. O matelaçado é aquele quadradinho, sabe? Sim, Aquele que tem os matelaçado. encontros, né? Isso, diamante é quando eu faço em ângulos de 60 graus ou 30 graus, eu vou ter aqueles trapézios ou os diamantes. Interessante, Ou, interessante. Observem que a margem ali é o pé calcador. Era isso que eu ia falar, você já detonou já. É ótimo, era exatamente isso. Observem que a margem é o pé calcador. Então você que parece que é um negócio tão difícil de fazer, e tão elaborado, e tão cheio de coisa. Nossa, como ficou bonito. Que as Porque eu pessoas achei têm lindo. medo de quiltar. Exato, exatamente. Ai, ficou bonita a peça, ela ficou super estruturada, ela ficou bonita, ela ficou bem harmoniosa. E eu adorei aquele quilt. E aí, é só colocar, ó, o pezinho encostado no anterior lá, ó, e vir costurando. É muito gostoso, muito facinho de Segura aí fazer. pra mostrar. Você gosta de Isso. trabalhar com uma cor em destaque? Como é que é? Então, de linha? vamos lá. Olha, essa é uma pergunta fantástica. Quando você não tem habilidade, use mais próximo possível da cor que você está fazendo do tecido. Tá. Quando você já domina, Pra não aí aparecer você pode... tanto. Se Isso. tiver um defeitinho ou outro, alguma Ó, coisinha olha só, torta. vamos tentar puxar. Peraí, não sai daí. Opa. Olha aqui, ó. Aí. Esse aqui, eu usei a cor mais possível, mais perto do tecido. Ou seja, Fica- eu acolchoei. Quando você olhar
você olhar a peça de pertinho, ela tá acolchoada, ela tá quiltada, né? Sim. Só que tá bem, ela não tá estragando o desenho, porque eu queria que não estragasse os desenhos. Isso que eu ia falar também, entendeu? O destaque continua pro desenho. Isso, exato. Já aqui nessa peça, eu poderia colocar uma cor bem de destaque, eu poderia colocar esse roxo que eu coloquei aqui, eu poderia colocar aqui. Só que qualquer mudança, eu tenho um probleminha ali. Aparenta. Isso. Ó, vou até exagerar aqui, ó, e vou ensinar mais uma coisa pra vocês. Vamos fazer um quilt mais elaborado aqui? Vamos. Ó, livre? Vamos fazer um quilt livre, elaborado? Vamos. Olha só. Coloquei lá o pezinho e comecei, ó. Terminei. Esse é o caminho do bêbado? Não. Não, isso não é caminho de bêbado. O caminho de bêbado não é fácil não, tá? Não, Não né? pense você que é fácil, não. Não, eu sei que não é. Não é. Não é. Porque o caminho de bêbado, ele tem que começar num ponto, ele tem que ir fazendo por quadrantes, você tem que dividir a peça em 4. Certo. Então você faz uma parte, aí você vem pra essa, é assim, ó, o caminho de bêbado. Ele começa aqui, por exemplo. Aí ele vem, você Presta quilta. atenção no caminho de bêbado. Olha É. lá, ó. Ele vem vindo aqui, ó. Só que você não pode fazer tudo de uma vez. Então você vem, faz aqui, faz. Para, coxa o tecido e faz esse quadrante. Depois você coxa o tecido e vem. Tudo, e aí você né? vai preenchendo. Quando você termina, você difícil faz mesmo. isso. E ele não pode ter nenhuma quina. Ele tem que ele tá retinho, sabe? Nem O caminho de sobrepor, né? bêbado não pode sobrepor. Não pode sobrepor. E ele tem que fazer assim, ó, por exemplo, ó. Então você não pode fazer tudo de uma vez só. E não pode fazer essas quinas aqui que eu fiz, ó. Nem na caneta eu consegui fazer direito. Sabe? E aí você não, você tem que fazendo e tem que fazendo por quadrante. Não pode fazer o L, sabe? Não pode fazer isso aqui, tá errado. O caminho de bêbado é assim. É difícil. Eu não consigo. Mas é interessante. Bom, fiz esse aqui. Certo. Esse aqui é uma Voltamos para sinuosas. necessaire. Voltamos para necessaire. Vamos entrar no programa do jornal agora. Fiz uma linha sinuosa aqui. Certo. Agora eu vou usar o mesmo pé calcador aqui, ó, e vou acompanhar o primeiro desenho que eu fiz. Ó. Ah, essa é uma super dica, viu? Super dica! Ó, eu fiz um caminho Tá super vendo? legal, Perfeito. né? Aí existe um outro, tá bom, já que eu tô aqui, vou ensinar mais um, vai. Tá. Existe um que a gente chama de... uma amiga minha apelidou ele de cintura, né? Que é como se fosse uma silhueta. Ó, você faz a primeira assim. Ah, tá. Como Já se fosse, vi também. Aí depois, já viu? Já. Aí eu vou acinturar ele, ó. Aí você não costurou. Ah, acabou a linha aqui de baixo. Ah, mas Aí eu deu faço pra um ver. aqui, ó. E depois eu venho pra cá e faço ele aqui, eu vou acinturando. É bem bacana também. Dá pra fazer, dá pra brincar. Aliás, eu acho que essa peça eu vou terminar assim com quilts diferentes em toda ela, assim, ó, cada um. Acabou na bobina Daqui de novo? Acabou a bobina. Eu não acabou a acredito. bobina, Tem acabou. bobina aí, Angélica? Tem a bobina pronta? Hã? Tem? Mas tá com linha? Tá com linha? Tem! Tá com linha. O anjo da guarda tava de prontidão. Olha só. Aliás, Rogério, meu anjo da guarda tava de Maravilha, hein? prontidão. sabia? Maravilha, hein? Eu não acredito em Papai Noel, mas em anjo da guarda eu acredito. Viu? Ufa. Nós vamos terminar essa necessaire. Vamos. Agora vamos lá. Vamos pra montagem, porque os espelhos já estão prontos. Isso. Certo? Ah, mas eu gostei muito até aqui. Até onde a gente chegou. Não, as dicas foram Porque maravilhosas. a gente tem a pessoa tem muita dúvida com isso, tem medo dessa parte, Exato, né? verdade. Vê montando necessário, a gente vê montando o tempo inteiro. Todo mundo monta necessário. Aí a gente tem medo de fazer. Bom, só uma coisinha rápida. Eu fiz o canal. O canal eu corto um pouquinho maior, tá? Então, pra poder fazer esse quilt com mais tranquilidade e tal. Fiz o quilt, depois eu refilo no tamanho que eu quero. E a mesma coisa eu faço com o do zíper. Vou dividir ele ao meio, vou aplicar o meu zíper, vou colocar meus forros. Pronto, deixei ele pronto ali. A mesma coisa eu vou fazer nos espelhos. Faço o espelho, faço o quilt, faço o desenho, faço uma costurinha bem miudinha. Então o quilt faz com ponto número 3, a costurinha na volta um pontinho 1,5, bem apertadinho para esses fios não separarem. E vou reservar tudo isso. Agora a gente vai achar o meio dessa peça para facilitar a aplicação. Vou dobrar ele aqui, ó. E vou fazer um pique bem pequenininho aqui. O que é um pique? Pique é só uma sinalização de onde eu vou prender. E tem que ser, gente, pique pequenininho mesmo. Nada de fazer um
muito grande, senão ele aparece, sabe? Às vezes as pessoas acabam colocando a tesoura muito pra dentro e quem não tiver tanta habilidade e quiser marcar com a caneta, também pode marcar com a caneta. Fiz os 4 lados aqui e agora a gente vai fazer o pique desse aqui também. Tá. A gente vai dobrar isso aqui ao meio, ó, encontro costura com costura. Inclusive esse zíper embutido, a Giovana já ensinou e tá lá no nosso YouTube da TV Aparecida. Isso. Aliás, vamos aproveitar o Instagram e colocar aí o que você quer ver na costura, uma dica, O que um quer truque. aprender, né? Não precisa colocar assim, eu quero ver uma mochila, eu quero ver uma bolsa. Um truque que às vezes a pessoa tem muita dificuldade, porque tem muita coisa lá na internet no geral, mas às vezes a pessoa fala, eu quero aprender a colocar um zíper embutido, né? Eu quero aprender a fazer o quilt. Caminho de bêbado, vocês não me pedem, se pedir eu vou ter que falar que não. Vocês já sabem que eu não faço. Mas assim, ensina a fazer um quilt, o ângulo de 45, o que é o ângulo de 45 da régua, sabe essas coisas? Certo, Bem certo. legal, né? Bom, eu fiz os 4 lados. O que nós vamos fazer? A gente vai colocar os nossos espelhos. Então, eu coloco todo mundo agora direito com direito. Certo. Então, eu coloco o espelho dessa forma. Tá. Lembrando que aqui eu tenho, então, 40 e aqui 35. Quando eu termino em costura, ele fica menorzinho, que a gente já sabe, que além de eu não ter aumentado a costura, ele ainda ficou menor. Lembra dos 4 piques? Então, a gente vai, Lembro. juntar Que aqui. é importantíssimo bater certinho ali, né? Isso. Agora a gente tem uma dica que eu amo passar e eu acho muito importante você aprender, que é travar as 4 costurinhas aqui que a gente vai encontrar agora. Quer ver, ó? Vocês estão aqui comigo? Ó, eu vou tombando e vocês vão ver que isso aqui vai bater certinho. Lembra que a gente não aumentou costura. Além de não aumentar costura, a gente ainda costurou para dentro, ou seja, eu comi um pedaço daquela margem que tinha de tecido, eu ainda comi um pedaço. Então, o que vai acontecer? Parece que está faltando material. Quando você for medir, se você for medir o anel, não vai dar os 75, vai ficar menos. Mas não se aflige porque vai dar certo. Não puxa o tecido assim, não puxa demais o seu fundo. Não estica muito, não, né? Isso, não fica tracionando muito. Ó, no final ele fica certinho, ele beija certinho aqui. Agora vamos para a máquina. Como é que a gente coloca na máquina? Depois que ele tá pronto, a gente vai, sem movimentar muito, ó. A gente vai fazer isso aqui. Deixa eu ver se tá... Isso, ó lá. Agora a gente vai fazer uma costura, mas primeiro eu vou travar os 2 piques que eu tenho aqui. Como é que eu vou? Eu coloco lá na máquina. Tiro o meu alfinete e vou fazer uma costura travando esse pedaço aqui, ó. Eu travei esse lado e vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. Isso é uma garantia que vai dar certinho. Não vai coxar. Porque às vezes pode, Coxa. conforme vai tirando, né, Coxa. os clipes aí. Isso, ó. Travei aqui, ela não coxa mais. Evita que você vá criando uma prega e quando chega no final você tem uma prega muito grande. Vamos fazer isso? Dá pra gente fazer o anel todo? Dá pra dar a volta? Quanto tempo nós temos? Tem 2 minutos só, Bora lá fazer. tá? O que der pra fazer. Ó, aí eu aproveito e faço, porque essa parte a gente nunca mostra na TV, porque é o que dá mais trabalho, a gente acaba nunca mostrando, né? Certo. Então, ó, é só vindo e segurando, ó. Com os clipes, a gente sempre se preocupa com pequenas porções, tá, Rogério? Nunca a gente queira fazer toda a pista de corrida inteira, tá? Certo. A gente sempre vai, ó, de pouquinho em pouquinho. Então, arrumo, vou dando a volta. E o que estão elogiando essa sua aula aqui, Ah, ó, que e a gostoso. necessaire, lá no nosso Instagram, @faça você mesmo TV.
essa parte aqui, ó, eu nunca fiz na TV, porque é muito difícil da gente chegar até esse ponto, né? Olha lá, ó, aí ela não faz a prega, viu? Mesmo que a gente ache que vai fazer, dessa forma a gente acaba não fazendo a prega. Tem um controle melhor, né? Opa! Muito bom, muito bom. Ó, vou desvirar esse pedaço. O outro lado é a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, para quem tá mais avançado, quiser colocar um vivo, dá para colocar, vai ficar bem elegante bonito, também. hein? Se você quiser colocar vivo pompom, necessaire. grilon, sabe aquelas Sei. coisinhas de decoração assim? Uhum. Você pode colocar aqui também, olha lá, ó. Ó, Rogério, que bacana que fica. Olha que bonito. Depois, gente, existe uma... Aqui ele vai ficar essa costura mais Que hora que volumosa. você colocou o... Alça. alça? Eu não coloquei. Você esqueceu? Não, eu não esqueci. Ah, Na tá. verdade, eu não coloquei porque era mais uma etapa que eu tinha que ensinar. Tá. Mas então, a necessária, eu tenho esses puxadores, não coloquei. Ah, tá. Mas, então, vamos lá. Se você for colocar alça, você vai colocar abaixo do zíper, tá? Nessa posição aqui, ó, você vai colocar a alça Antes de aqui. passar essa costura Isso. ali, ó. Esse canal aqui está com 14 centímetros, então você vai colocar a alça com 18, 19, não muito grande, tá? Não pode ficar uma alça muito grande, mas nem uma alça Certo. muito pequena. E Tá. você vai colocar logo abaixo do zíper, você vai colocar ela aqui nessa Olha ponta. só. Tá? Mas ficou Por que eu bonito coloco esse. dois cursores? Porque Ah. aí eu não tenho que me preocupar se é lado A ou lado B, sabe? Uhum. Porque o cursor tem lado para fechar, então passou de 20 centímetros Dos dois lados de zíper, funciona? você usa 2 cursores. É uma regrinha também, tá? Tá, Quando que eu uso 1 ou 2 cursores? Passou de 20 centímetros, são 2, sempre. ótimo. Tá? Porque aí Ótimo. a abertura é grande, tá? Tá. E aí você vai fazer a peça aqui, ó. E já Ficou tem a bem peça. charmosa. Essa que você. Aquela pronta é a Sara, essa daí é a Angélica. Vamos mostrar os outros trabalhos. Olha lá que bacana que ficou o quilt. É um quilt simples bonito, e na hein? frente eu fiz ele cruzado. Aí ali eu Faça transformei em para suas matelaçado. amigas artesãs. Olha, um presente muito lindo. legal, né? E aquela florida lá é a Amanda. Vai ser a Amanda. necessária Amanda. Eu Seja que ser agradeço. bem-vinda, tá, querida? Obrigada. Muito obrigado.